Olá pessoal, boa noite para todo mundo. Tô felizão de estar começando hoje a terceira temporada do Diálogos do Isolamento. Esse projeto que começou aí em junho desse ano e já me proporcionou tanto diálogo bom, tanta experiência boa nessa rede insólita que é o Instagram. E hoje já estamos começando essa terceira temporada em grande estilo. Por quê? Porque hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu sou muito fã já faz tempo, porque é uma verdadeira enciclopédia, uma enciclopédia cinematográfica, que é o Marden, que aliás já está por aqui, deixa eu acenar para ele. Marden, já vou te chamar, viu? Estou fazendo uma breve introdução aqui, nesse comecinho de papo, para dizer o seguinte: estamos hoje no primeiro episódio do Diálogos do Isolamento, terceira temporada. Já foram 2 temporadas inteiras de projeto, para minha alegria e minha satisfação, sempre conversando com pessoas maravilhosas, de várias artes, porque a intenção é justamente essa, a gente conversar sobre arte, à medida que esse sempre foi um assunto que me motivou bastante, muito antes, de eu me reconhecer ainda, um cinéfilo ou um amante da música em si, mas eu já movimentava esse gosto pela arte desde muito cedo. Então, o Diálogos do Isolamento é sim um projeto que me deixa muito feliz, muito satisfeito, até porque, através desse projeto, eu cheguei a ti, Marden, também cheguei ao Tiago, que esteve comigo há 2 semanas, e tanta gente maravilhosa, músicos, professores, dançarinos, cantores, realmente um grande número de artistas de várias áreas estiveram junto comigo, fazendo desse projeto um projeto que eu considero realmente, que começou como uma brincadeira e acabou aí realmente atraindo muitos olhares, o que me deixa, claro, felizão. Vou chamar o Marden aqui enquanto o pessoal está chegando. Deixa eu já chamar o Marden para a gente conversar. Oi, Bakhtin Artista, obrigado pela presença. Deixa eu ver aqui. De Marden Machado, vamos lá. Olá, tudo bom, Roger? Opa, Boa noite. tudo bem, Marden? Tudo? Grande, grande Marden Machado, tá me ouvindo bem? Sim, super bem. Aí, que maravilha. Eu pergunto porque às vezes o Instagram ele resolve fazer umas pegadinhas com a gente, às vezes o áudio não fica tão bem, ou a imagem, mas tá tudo bem? Sim, tranquilo. Maravilha. Cara, eu tenho que voltar a dizer aqui, a renovar aqui os meus agradecimentos, Marden, por tu ter topado esse papo aqui comigo de maneira totalmente atenciosa e rápida. Eu deixei uma mensagem para o Marden. Deu pouco tempo, já estava lá a resposta, convite aceito. Eu fiquei feliz da vida que ele aceitou bater esse papo aqui comigo. Então, de novo, Marden, muito obrigado pela confiança de estar aqui comigo na noite de hoje. Obrigado, viu, Marden? Obrigado pelo convite. Por que eu chamei o Marden aqui? Para o pessoal que ainda está, daqui a pouco o pessoal vai chegando aqui, mas eu já quero fazendo essa introdução aqui. Porque eu sempre gostei de arte, sempre me vi muito ligado à arte, seja no teatro, seja na rádio, fazendo os meus projetos aí sem muito recurso, mas a gente vai se virando como pode aí. E eu conheci o Cinemarden, conheci o canal do Marden há alguns anos, Eu sempre li crítica, Marden, cinematográfica, li muita crítica do Pablo Vilaça também, assisti vários vídeos, porque eu sempre gostei muito tanto de ver filmes quanto de ler críticas. Era um passatempo meu que me deixava sempre muito contente. Assim, eu assistia um filme, já ia lá ver quem é que tinha feito a crítica, para entender melhor o que eu não tinha entendido sobre o filme também, e ter novos olhares a respeito dessa experiência. E sempre notei que realmente a gente, depois que lê a crítica cinematográfica, parece que expande o olhar e a gente percebe, cara, como é que eu não tinha percebido isso? Realmente, está ali, ó. O Marden explicou muito bem o que eu não tinha reparado. Isso começou a me intrigar, fiquei pensando, nossa, por que será que a gente não repara
nessas coisas, a gente sente muitas vezes o resultado que um filme nos traz, mas não sabe dizer exatamente o que emocionou tanto, o que tocou tanto com relação à experiência que é o cinema. E eu já queria, Marden, trazer esse primeiro tópico aqui, depois a gente vai entrar, claro, na atmosfera Marden. Quem é Marden? Vou fazer questão de trazer isso aqui, porque é uma experiência, é um crítico formidável. Mas eu queria já começar com uma polêmica aqui, Marden, trazendo esse assunto. Por que, Marden, que a gente muitas vezes deixa de aproveitar tão bem um filme e não repara em vários aspectos que um crítico de cinema com esse olhar mais apurado consegue entender tão bem? Então, tem muitas maneiras de responder isso, porque qualquer obra de arte, e isso vale realmente para qualquer obra de arte, seja uma pintura, uma escultura, a dança, a literatura, o cinema, teatro, televisão, seja a história em quadrinhos, seja ela qual for. Ela mexe com as nossas emoções. E, normalmente, quando você se confronta com uma obra de arte, dependendo da bagagem que você traga, né, e do momento que você está vivendo, aquela obra vai te impactar de uma maneira ou de outra, mais intensamente ou menos intensamente. A maior parte das pessoas que assistem a um filme encaram isso como uma diversão, um passatempo. E muitas vezes se deixa levar pura e simplesmente pela história que está sendo contada, né? Embarca naquela aventura cinematográfica. E isso, claro, faz com que você se ligue na história e não perceba alguns elementos que um olho mais treinado, digamos assim, perceberia. Para ter esse olhar mais treinado, digamos assim, isso demanda, primeiro de tudo, um interesse naquilo especificamente, né? Pressupõe também ter um certo conhecimento do fazer a arte, como é que se faz, as ferramentas que um cineasta utiliza para contar a sua história. Então, são esses aspectos que vão treinando o teu olhar. Quando um diretor posiciona a câmera de um jeito, por que é que ele posicionou a câmera daquele jeito? Por que é que ele usou certa música ou certa inserção musical naquele momento? Ou por que não usou nada disso? Por que é que ele deixou aquela cena muda? Se você está no cinema pura e simplesmente pela emoção de ver o filme e embarcar naquela história que está sendo contada, você vai perceber tudo isso, mas de uma maneira mais inconsciente. Aquilo vai mexer com as tuas emoções, mesmo que você não entenda o porquê, tá? Já a pessoa que tem um olhar mais treinado e tem o conhecimento, percebe a razão daquilo está sendo usado. Eu vou fazer uma analogia que talvez não seja a melhor, mas não deixa de ser de todo distante disso. É como você assistir a um show de marionetes. Você está na plateia, você vê os bonecos se mexendo e você entra naquela historinha que está sendo contada. Você vê o bonequinho dançando, abraçando um outro bonequinho, beijando, o que seja. Você vê tudo aquilo acontecendo e acompanha aquela história emotivamente, ficando ansioso, ficando feliz, ficando um pouco triste, dependendo dos acontecimentos que vão sendo mostrados. O crítico, ou a pessoa que tem esse olhar mais treinado, vai ver a marionete, o que ela está fazendo, mas ela também vai ver as cordas. Entendeu? E essa talvez a principal diferença. É algo que você pode treinar seu olhar.
É algo que existem livros para isso, existem vídeos para isso, existem cursos para isso, que permitem a você, caso queira ter esse conhecimento adicional, se preparar, estudar, prestar atenção. Existem técnicas de prestar atenção nisso. Isso é até relativamente fácil quando se trata do chamado cinemão americano. O cinema americano costuma se basear numa fórmula mais ou menos padrão para todos os filmes. Eles fazem uso da estrutura dos três atos, ou seja, começo, meio e fim. Parece uma coisa relativamente simples, mas é algo que já faz parte do coletivo universal, né? Normalmente, tem até uma história que diz: como é que eu conto uma história, né? Parece uma piada, mas é sério, né? Alguém perguntou certa vez: como é que eu conto a história? Comece pelo começo, vá até o meio, depois chegue no fim. Claro, você pode subverter essa ordem, né? O pessoal da novela vague brincou muito com isso, o Tarantino gosta de brincar com isso, o Nolan também, são diretores que gostam de fazer essa manipulação temporal. O Inarito faz muito isso. Então, existem diretores que gostam de brincar com essa ordem. Às vezes vai para o fim, volta para o meio, vai para o começo, volta para o meio de novo. Essa é uma questão de escolha narrativa, né? Mas, normalmente, na maioria dos casos, se segue essa estrutura do começo, meio e fim. E no caso do cinema americano, levando em conta que um filme tenha, em média, 1h40, 2 horas de duração, eles costumam gastar cerca de 20 minutos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, na apresentação das personagens. Vocês podem começar a prestar atenção nisso. A maioria dos filmes americanos começa apresentando as personagens. Esse é fulano de tal, ele faz isso, isso e aquilo. Essa é fulano de tal, ela faz isso, isso e aquilo. Então, você vê a vida daquelas personagens, pode ser mais gente, de qualquer maneira, vão apresentando cada uma delas. Então, você tem a apresentação das personagens. Nesse momento, você percebe se alguém é mais corajoso ou não, se alguém... Você percebe a postura dessa pessoa em relação à vida, em relação aos outros que estão próximos dela. Isso costuma durar, em média, 15, 20 minutos. Depois disso, vem o desenvolvimento. Surge um problema que precisa ser resolvido, que faz com que aquelas personagens se movimentem. Isso dura de 1h, 1h10, o miolo maior do filme. E aí você chega na resolução, na conclusão, que isso pode levar de 20 a 30 minutos, dependendo da duração do filme. Então, cada virada dessa, do começo para o meio e do meio para o fim, tem aquela virada, aquele momento que, opa, você é tomado por um susto ou uma surpresa, algo meio inesperado a cada mudança que vai acontecendo. Isso não vale para todos os filmes, né? Mas se você aplicar essa fórmula, ela vai se encaixar perfeitamente em 90%, até um pouco mais do que é produzido por Hollywood. Eles costumam seguir essa estrutura. Essa estrutura não é nova, ela não foi inventada pelos americanos, é uma estrutura que existe lá desde a Grécia Antiga. É a famosa estrutura dos três atos que Aristóteles desenvolveu, codificou. É algo que remete ao teatro clássico. Isso vale também para o teatro. Claro que, se você conhece bem a estrutura, como ela funciona, o legal é brincar com essa estrutura. Por isso que eu usei os exemplos dos franceses da Nouvelle Vague e de alguns outros cineastas que pegam essa estrutura e bagunçam ela inteira. No primeiro momento, você tem um estranhamento, você se assusta, você não entende direito o que está acontecendo, mas aos poucos as coisas começam a fazer sentido. Pega um filme do Inarito, 21 gramas, que ele dirigiu com o roteiro do Arriaga, você vê 3 histórias acontecendo ao mesmo tempo, em épocas diferentes e que gradativamente começam a se misturar.
No primeiro momento, você não entende direito o que está acontecendo, você não sabe direito para onde aquela história vai te levar, mas aos poucos ela começa a fazer sentido, você começa a fazer as conexões e você entende o que efetivamente aconteceu. Então, isso é muito interessante, porque, bem ou mal, ele utiliza essa mesma regra, só que ele subverte a ordem dela, ele faz alguns arranjos nela para dar um frescor novo, um jeito diferente de contar aquela mesma história. Você vê o caso do Amnésia, do Christopher Nolan, e no DVD, você tem a opção de ver o filme em ordem cronológica e ver o filme como ele foi pensado. Ele é contado de trás para frente em pequenos blocos de 10 minutos cada, porque é o tempo de memória que a personagem do Guy Pearce retém. Ele só retém os 10 minutos passados. E aí você vai voltando, você vai voltando, você vai voltando, e a história que inicialmente parece meio confusa, né? Ela faz sentido no final, quando você chega até o ponto inicial. Agora eu lanço um desafio: tentem ver Amnésia na ordem cronológica. É um filme banal, é um filme comum. O grande barato do filme é justamente essa brincadeira que o diretor se propôs de contar essa história fragmentada de trás para frente. É isso que torna ela interessante. Ela em ordem comecinho, meio e fim, ordem cronológica, ela não tem o mesmo encanto, ela não tem a mesma graça. Mas isso requer do diretor um domínio narrativo e um controle muito grande sobre o trabalho, a obra que ele está desenvolvendo, senão pode virar um belo de um samba do crioulo doido que realmente você não vai entender nada. Então tem que ter um pouco de genialidade, de criatividade para fazer essas subversões narrativas funcionarem direito. Sem dúvida, senão a gente acaba realmente não aproveitando a experiência, não imergindo na experiência como seria o ideal, sem dúvida alguma. Eu concordo plenamente com o que tu falou com relação à Amnésia. Realmente, vira um filme, né, ainda, acredito que ainda competente, só que aí ele fica banal, como tu falou, né? Fica mais um filme. Realmente, Exato. o diferencial dele é essa estrutura atemporal dele que também contribui para que ele seja tão maravilhoso, realmente. Eu acho que o melhor trabalho do Christopher Nolan até aqui. Tem muitos estudiosos de cinema e críticos de cinema que consideram o Amnésia o melhor filme do Christopher Nolan. E realmente é algo que faz muito sentido, porque o filme foi uma produção barata para os padrões americanos, é um filme bastante inventivo, focado basicamente numa única personagem, e as soluções visuais e narrativas que ele utilizou são muito corajosas e impactantes também, bem diferentes do que se via até então. Sem dúvida. Aliás, tu trouxe muita coisa boa na tua primeira explanação. A metáfora com os fantoches foi maravilhosa. Tô pensando nela aqui até agora. Realmente faz todo sentido. Muito legal o que tu falou sobre isso. E, Mas já que tu falou no Nolan, eu vou sair um pouco do script aqui para te perguntar uma coisa polêmica também, porque a internet é um lugar interessante para a gente analisar filmes, porque de um lado tem pessoas odiando um filme, de outro tem pessoas amando um filme, e o mesmo filme. Aí a gente se pega ali, às falando vezes, do num lado Tenet, e parece que eu ia falar do Tenet, mas não. de Vou qual falar de então? uma coisa que soou e está até agora reverberando em alguns cantos da internet, que é com relação ao Interestelar, principalmente com relação ao seu final. O que tu achou do final de Interestelar, Marco? Olha, eu vi Interestelar 3 vezes. A primeira vez que eu vi, eu gostei do filme, mas ele não me pegou. Eu não achei o filme ruim de forma alguma, mas o filme não me pegou. Eu vi a segunda vez. Eu já curti o filme mais na segunda vez que eu assisti.
E na terceira, eu vi 2 vezes no cinema e uma terceira em casa, em Blu-ray. É um filme que, para mim, ele foi melhorando a cada nova visita que eu fazia a ele, né? E isso acontece com alguns trabalhos. São filmes que, num primeiro momento, pode causar um estranhamento, pode te deixar meio confuso, sem saber direito o que é que o diretor queria com essa história. Que história é essa de o amor como uma grande força capaz de romper o espaço e o tempo, né? Então, que em essência é mais ou menos isso. Ele mistura o amor com física quântica no, no Interestelar, né? E o filme se fecha, porque, de uma certa forma, o final leva para o começo na verdade, é uma grande história de amor de um pai com sua filha. Em resumo, é o que trata Interestelar. E alguns filmes, pelo menos comigo funciona assim, tem filmes que, se ele me incomoda ou se ele me deixa intrigado uma primeira vez, mesmo que ele não me pegue por inteiro, isso para mim é um bom sinal. É um filme que provavelmente eu vendo uma segunda vez, eu já terei uma visão diferente. E até por já tê-lo visto, eu vou conseguir prestar mais atenção em outras coisas que eu não percebi da primeira vez. É, é algo que costuma acontecer com frequência comigo. Claro, existem filmes que acontece até o contrário, eles me impactam positivamente numa primeira vez e tempos depois eu revejo esse filme e eu percebo que aquele impacto teve um fator emocional mais forte do que eu pensava e esse olhar meu posterior já não se deixa envolver com aquela história que foi contada. Então a percepção muda, isso também acontece. E existe também aqueles filmes que você vê numa determinada idade, como criança, como adolescente, são filmes que te marcam por alguma razão e décadas depois você revê aquele filme e aí entra a questão do emocional novamente, do sentimental. Você percebe todos os problemas que aquele filme tem, mas aquele filme tem. Você tem um certo carinho por aquele filme, por aquela obra, porque num determinado problema, ou num determinado momento, aquela obra te tocou. E ela termina trazendo para você aquele sentimento, aquela sensação que você teve quando criança ou quando adolescente vendo aquele filme. Eu dou um exemplo de Os Embalos de Sábado à Noite. É um filme que, quando estreou, eu era adolescente. É um filme que veio com aquela carga de representar o momento das discotecas. E eu vivi esse momento. Então, quando eu vi Os Embalos de Sábado à Noite, fiquei fascinado pelas danças. Aquele universo das discotecas foi o que me fascinou bastante naquela vez. E eu revendo esse filme tempos depois, já bem distante daquela época, daquele apelo que o filme teve para mim quando adolescente, eu percebi, o filme cresceu muito para mim, porque eu percebi que aquela subtrama da discoteca era apenas um pano de fundo. O filme, na realidade, é um drama existencial, um filme que trata do chamado ritual de passagem para a vida adulta de um cara, o Tony Maneiro, que quer largar aquela vida que ele acha limitada, medíocre, e crescer como pessoa, e ir para outra cidade, refazer a vida dele, achar um rumo para a vida dele. E a vida dele não é o que ele esperava que fosse, e ele descarrega um pouco dessa frustração de não ser alguém na discoteca, porque ele dança muito bem. É o único lugar onde ele é respeitado. Ele não é respeitado em casa, ele não é levado muito a sério pelas pessoas, pelo patrão e outras pessoas que convivem com ele. Mas na discoteca, naquele momento que ele dança, ele é o rei. Todo mundo aplaude ele, todo mundo admira ele. E é esse dilema dele, dos amigos dele, de um cara amigo dele que engravidou a namorada e não tem como assumir aquela criança. São vários dramas que,
que são bem mostrados e desenvolvidos no filme, mas que na primeira vez que eu assisti ao filme, aquilo passou batido para mim, aquilo não me interessava. Eu mergulhei, como boa parte das pessoas mergulhou, na questão da discoteca, do brilho das pistas, daquele globo luminoso girando, os passes de dança do John Travolta, do Tony Manero. Então, existem filmes que acontece isso, essa releitura, essa percepção nova que enriquece mais a obra. Hoje eu revejo o Os Embalados da Noite, eu vejo o filme com outros olhos, com que ele realmente é um drama profundo, pesado até, mas eu também resgato aquela mesma emoção adolescente minha que curtiu as danças do John Travolta no filme. Tá aí um ótimo filme para se revisitar. Concordo contigo, Marden. Inclusive, falando em revisitar, eu ia justamente te perguntar algo desse tipo, porque, inclusive, a Bakhtin Artista perguntou ali, depois eu vou contemplar os comentários ali, perguntou da tua relação, Marden, de vida com arte. E eu já queria linkar isso, porque eu soube que a tua primeira experiência assim, de lembrança no cinema foi com o fantástico Doutor Dolittle, né? E aí, pensando nessa época, né, que tu estava descobrindo o cinema, que teve toda aquela questão que os teus pais te deixavam no cinema numa sessão, iam te buscar em outra sessão e tu ficava curtindo mais de uma vez o mesmo filme. Nessa questão de tu estar se descobrindo, né, um cinéfilo, tá adorando aquela experiência do cinema, como que ali começou para ti essa relação arte e vida? Então, quando eu era bem criança, né, a situação financeira dos meus pais, não que eles fossem assim muito pobres, eu não tive uma vida sofrida, difícil, não tive, eu tive uma vida na medida do possível bem confortável, mas meu pai trabalhava muito, né, e por questões orçamentárias ele não tinha grana para ter alguém que cuidasse dos filhos quando eles saíam para trabalhar. Então, e a minha mãe trabalhava com meu pai, então isso dificultava as coisas. O meu pai gostava muito de cinema também. Com o passar do tempo e com os filhos nascendo e crescendo, ele foi se afastando um pouco. Mas aí o cinema funcionou como uma babá, principalmente para mim e para o meu irmão Douglas, que é um pouquinho mais novo do que eu. Era muito comum os nossos pais nos deixarem no cinema na sessão das 5 e nos pegar no começo da sessão das 9. Naquela época, as sessões eram contínuas e você não era obrigado a sair da sala quando a sessão terminava. Então, para mim e para o meu irmão, era a coisa mais natural do mundo assistir ao mesmo filme 2 sessões seguidas. A gente via a sessão das 5 e via a sessão das 7 do mesmo filme. E isso permitiu, eu acredito, tanto para mim como para o meu irmão, a desenvolver justamente esse olhar. Porque a gente assistia ao filme a primeira vez, na sessão das 5, então a gente embarcava no filme. A gente curtia a história, a gente apreciava as cenas de ação ou as cenas de humor, o que fosse, a gente viajava naquela história que estava sendo contada. Quando a gente assistia o filme novamente a segunda vez, aquela história já estava resolvida para a gente. A gente já sabia como o filme ia acabar, a gente já sabia tudo o que ia acontecer. Então a gente começava a prestar atenção em certos detalhes que a gente não havia prestado da primeira vez. Algum movimento de câmera, eu era curioso demais. Eu via, de repente, a câmera subia e mostrava tudo de cima, ou a câmera baixava e mostrava as personagens de baixo para cima, ou passava de um lado para o outro, eu ficava passeando pelo cenário. Eu ficava curioso, o que é isso? Aí eu procurava depois no livro, né, movimentos de câmera, para entender, quando a câmera começa a passear, é um traveling, ela está num carrinho. Então vem a questão técnica que eu ia pesquisar, eu ia ler, ia procurar isso. Então
essa rotina que, felizmente, os nossos pais impuseram para mim, para o meu irmão, de ver o mesmo filme 2 vezes seguidas, porque aí a gente ficava cerca de 4 horas na sala de cinema e eles podiam fazer as coisas dele, depois iam nos buscar. De uma certa forma, ajudou a treinar o nosso olhar, porque a primeira vez que a gente via, a gente embarcava na história. A segunda vez, a gente começava a prestar atenção nos detalhes. E aí isso desenvolvia justamente esse olhar mais apurado, de prestar atenção como aquela história estava sendo contada. E aquilo despertou em mim e também do meu irmão a curiosidade em saber como aquilo era feito. Aí a gente procurava livros, ia na biblioteca, na época não existia internet, e existia muito pouca literatura no Brasil sobre isso, né? O pouco que a gente conseguia era nas enciclopédias e alguns poucos livros que iam lançado, vez ou outra, alguém promovia algum curso sobre história do cinema, sobre os grandes movimentos cinematográficos. Foi montado um cineclube na cidade, então a gente começava a entrar nesses grupos, a participar dessas discussões, e isso ia aprimorando o nosso conhecimento técnico sobre aquela arte. E aí eu vou para a pergunta que você fez, ou alguém fez aqui na conversa, sobre a questão da arte para mim. Para mim, a arte, e quando eu falo arte, a arte como um todo, todas as manifestações artísticas existentes no nosso planeta. A arte é a única coisa que, para mim, torna a vida nesse planeta suportável. Não tem mais nada nesse mundo que torne a vida aqui suportável. Imagine viver essa pandemia que a gente está vivendo se não existisse a arte, se você não tivesse livros para ler, se você não tivesse músicas para escutar, se você não tivesse filmes para ver. Pô, ia ser fatal, ia ser desesperador. A arte é que torna nossa vida suportável. Eu, particularmente, não tenho esse apego com religião. Para mim, viveria muito bem sem religião nenhuma. Acho, para mim, não faz falta mesmo. E não critico quem segue as suas religiões, eu respeito todas elas, mas para mim não funciona. Mas a arte não. A arte, para mim, é tão indispensável quanto o ar que eu respiro, quanto a água que eu bebo. Sem arte não dá para viver. A arte é a tua religião, Marlon. E isso eu senti desde pequeno em relação ao cinema, por exemplo. Porque a sala de cinema que existia na cidade onde eu cresci tinha todo um ritual quando a sessão ia começar. A tela estava coberta por uma grande cortina e a sala estava iluminada, né? Você entrava, sentava e aí tocavam sinos dentro da sala e a tela abria inteira. Aí você via a tela não, a cortina abria inteira, aí você via a tela. De repente as luzes começavam gradativamente a serem apagadas. Nas laterais e de trás para frente, elas começavam aos poucos a serem apagadas e de repente vinha aquele faixa de luz grande batendo a tela. Então aquilo para mim era um templo, era algo ritualístico. E aquilo marcou minha infância, minha adolescência, marcou minha vida. Então, se eu tenho hoje uma igreja, essa igreja é a sala de cinema. Mesmo elas não tendo mais esse ritual todo que tinha no passado, mas sempre que eu entro numa sala de cinema, aquela lembrança me vem. Pô, maravilha. E tu já revisitou o fantástico Doutor Dolittle? Já, e me decepcionei com o filme. Mas é aquela história, né? E quando eu falo Doutor Dolittle, é a versão original, com Rex Harrison, dirigida pelo Richard Fleischer. Não é a refilmagem feita pelo Ed Murphy e nem a recente feita com o Robert Downey Jr. É a versão original, o musical original, do final da década de 1960. Esse filme é o filme mais antigo. Eu sei que eu vi filmes antes desse. Eu sei disso. Meus pais me falavam que me levavam ao cinema desde bebê de colo. Minha mãe me disse repetidas vezes que eu cansei de mamar
no seio dela dentro da sala de cinema. Então, a minha relação com o cinema é praticamente do berço, por mais que isso possa parecer clichê. Mas o Fantástico Doutor Dolittle é o filme que é o filme mais antigo que eu tenho a lembrança de ter visto. Eu lembrava bem de cenas do filme e eu não sabia o nome do filme. Um dia, por acaso, conversando com um amigo meu, eu comentei o filme mais antigo que eu lembro de ter visto. Eu descrevi a história, era assim, assim, eu lembrava da história toda, de cenas do filme e tudo. Aí na hora que eu descrevi o filme, o cara falou assim: "Ah, o Fantástico Doutor Dolittle". Eu disse, aí eu fui pesquisar, eu sinceramente eu não sabia o nome do filme, não lembrava do nome do filme, e por não lembrar o nome do filme nem nada, eu nem lembrava dos atores. E aí foi eu vi. E aí na primeira oportunidade eu revi esse filme, eu tenho esse filme em casa, mas é aquela coisa, ele tem um valor sentimental para mim. Como obra cinematográfica, ela tem alguns problemas sérios, né? Mas eu relevo tudo isso porque é um filme que me remete à minha infância, né? A primeira grande experiência cinematográfica que eu tive, né? Eu fiquei maravilhado quando o Dr. Dolittle começava a conversar com os bichos, quando ele entrava no navio dele em forma de caracol, o julgamento que tinha no final, que ele era acusado e os animais iam defendê-los. E essa lembrança gostosa do filme eu carrego até hoje, né? Apesar de saber dos problemas que o filme tem, mas isso para mim é irrelevante hoje. Ah, então essa foi a primeira faísquinha de um filme com uma pegada, em certa maneira, de uma parte dele que tem esse viés jurídico que tu já pegou desde então para depois se dedicar também a esse cinema e até escrever um livro sobre É, esse cinema, né? ele consta do livro que eu escrevi, que é um apanhado de filmes com temática jurídica, né? O Doutor Dolittle está lá, porque tem o julgamento. Mas isso veio bem depois. Mas claro, quando eu decidi escrever esse livro temático, Doutor Dolittle foi uma das lembranças que me veio, né? Não, Doutor Dolittle tem que entrar. Que eu lembrava muito bem da cena do julgamento. Sem dúvida. Já que a gente entrou nesse nicho, tem que falar aqui pro pessoal também que é claro que o Marden, ele, além de jornalista, né, Marden, desde 1983, Sim. e se dedicar aos filmes, às críticas de filmes e tudo mais, o Marden, ele tem livros também sobre cinema, né, que Cinemarden, um guia possível sobre filmes, né, que tem quantos já, Marden? 4 ou 5 já? Já são 4 livros. 3 são guias, assim, variados, né? Com diferentes filmes comentados, de diferentes gêneros, nacionalidades e épocas. E um deles é temático, que é o de filmes jurídicos. Cinemarden vai aos tribunais. Que aí, esse é só temático. E eu tenho um quinto que já está pronto. Eu ainda não defini quando ele vai ser lançado. Talvez final do primeiro semestre do ano que vem, ou mesmo no segundo semestre do ano que vem, mas ele está pronto, que é onde eu comento todos os filmes vencedores do Oscar, em todas as categorias, desde a primeira premiação, em 1929, até a cerimônia deste ano, a de 2020. São quase 1.000 filmes comentados. Uau! Cinemarden vai ao Oscar e Cinemarca ao Oscar. com que bagagem, olha só, para quem realmente se interessa, não só por assistir filmes, mas com a história do cinema, né? Porque, como me fugiu de quem é essa frase agora, mas a frase é a seguinte: todo filme, ou todo documento, toda obra artística é um documento de sua época. Então, eu Essa imagino. frase é do Henrique Romer, cineasta francês. Isso, isso. Então, quem lê, por exemplo, Cinemarden vai ao Oscar, também está tendo ali uma aula de história, porque imagina, desde a primeira cerimônia do Oscar até agora recentemente, é ultrapassar vários momentos da história
e isso já dá toda uma análise. Dá para fazer um livro do livro, Marvin. E olha que eu tive boas surpresas, porque eu tive que rever filmes que fazia muito tempo que eu tinha visto, eu tive que ver filmes que eu não tinha visto ainda, principalmente filmes mais antigos que foram premiados em diferentes categorias, né? E apesar de muita gente se referir até às vezes de maneira pejorativa ao Oscar, né? Tem muita coisa boa que foi premiada pela Academia. Claro, tem certos filmes que não mereciam ter ganho o que ganharam, mas o saldo final é mais positivo do que negativo. Então tem muita coisa boa aí, muita coisa que vale a pena ver ou rever. Será que dá um livro também com os injustiçados do Oscar, Marvin, desde o primeiro lá? Quem sabe possa até trabalhar nisso para fazer um apêndice, né? Mas... Aí tu faz um livro com a pegada jurídica sobre os injustiçados do Oscar. Aí tu te coloca nesse lugar de juiz, entendeu? E faz esse julgamento a respeito desses filmes que deveriam estar ali com uma estatueta na mão. E a gente sabe que foram vários, algumas edições foram realmente bem embaraçosas. Dá para citar uma das principais, que foi a edição do Cantando na Chuva, né, Marlon? Mas a história se encarregou disso. Você vê que tem certos anos em que determinados filmes que não mereciam ter ganho, ganharam, mas são filmes que hoje são esquecidos. Pouca gente lembra. Eu vou dar um exemplo de um filme relativamente recente, de 2011, não tem nem 10 anos ainda, mas que pouca gente lembra dele, e ele, na época, ganhou o melhor filme, ganhou o melhor diretor, ganhou o melhor ator, ganhou o melhor roteiro, eu acho. Discurso do Rei. Não, esse também, mas Não? não esse. Eu estou falando de O Artista. Eu estou falando de O Artista. E no ano que tinha a invenção de Hugo Cabret, Do Scorsese. do Scorsese. Então, acontece. Mas O Discurso do Rei é outro bom exemplo de um filme que ganhou prêmios importantes e que hoje pouca gente lembra. Alguns até lembram vez ou outra por conta da série da Netflix, The Crown, né? Assim, é aquele rei gago que era o pai da Elizabeth. Ah, claro. Olha só. O que se tornou, pois é, o personagem, né? Exato. Eu ouço falar muito pouco realmente nesse filme, que teve o seu frisson ali, né? Quando ele esteve ali lançado e tudo mais, alvo de muitas boas críticas, mas hoje realmente está esquecido realmente esse filme. O próprio Colin Firth, que ganhou o Oscar de melhor ator, não que ele não merecesse, né? Mas ele merecia ter ganho muito mais pelo filme que ele havia feito no ano anterior, A Single Man, que no Brasil recebeu o título de O Direito de Amar, título assim genérico, Nossa. né? Mas a academia costuma fazer isso, né? Em muitos casos, deixa de premiar um ator por um determinado papel e aí se redime no Oscar seguinte ou 2 Oscars depois e dá o Oscar para aquele ator. Tem vários exemplos nesse sentido. Você vê Jeremy Irons, merecia ter ganho por Gêmeos Mórbida Semelhança, foi ganhar por O Reverso da Fortuna, que não é um filme ruim, nem o desempenho dele é ruim, pelo contrário, mas se você botar numa balança o trabalho dele fazendo os gêmeos de Gêmeos Mórbida Semelhança, do Cronenberg, é muito mais forte, é muito mais impactante. Você vê o Russell Crowe, merecia ter ganho, por exemplo, por O Informante, que ele é uma verdadeira bomba relógio naquele filme, tenso, nervoso o tempo todo. Não ganhou por O Informante, foi ganhar por Gladiador, que também não é um filme ruim, mas se você compara o trabalho dele em Gladiador com o trabalho dele como ator e um informante, o filme perde, né? E o próprio Colin Firth, nesse exemplo que eu acabei de dar. Então a academia costuma fazer dessas, né? Percebe a burrada que fez e se redime pouco tempo depois. É, eu não sei se tu concorda comigo, não, mas lá em 2009, a Emanuele Riva, para mim, fez a melhor atuação daquele ano para mim no filme Amor, né? Concordo.
Estava torcendo por né? ela. Não foi uma atuação assim daquelas de chocar realmente. E Sim, aí, completamente. Não. Eu nem lembro aí a quem era gente daquele vê. ano agora. Quem ganhou foi aquela moça, aquela dos Jogos Vorazes, sabe? Ah, Jennifer, Ah, Jennifer Lawrence. exatamente. Pois é. Ganhou o Oscar. E Emanuele Riva estava lá no Oscar. Aí eu olhei para Emanuele Riva, de cara lembrei da Fernanda Montenegro. Para mim foi uma Claro, coisa, no né? ano que a Fernandona concorreu, eu estava torcendo ou pela Fernanda ou pela Kate Blanchett, que fez o primeiro Elizabeth. Qualquer uma dessas duas, para mim, naquele ano, teria sido a merecedora do prêmio. E aí ganha Gwyneth Paltrow por Shakespeare Apaixonado. Teve aquele ano em que o Roberto Benigni ganhou tendo Ian McKellen no papel do James Whale em Deuses e Monstros. Ele deveria ter sido o vencedor naquele ano. Tinha Denzel Washington fazendo o papel do Hurricane. E aí dão para o Roberto Benigni, que faz o papel dele próprio em A Vida é Bela. E que passa o filme todo correndo, fazendo careta e dizendo principesca, principesca. Ah, não dá. Eu acho que nesse caso do Benini é que eu acho que o que teve uma grande influência realmente foi o peso dramático daquela história Tem a e questão o do pai, roteiro, do parece que o filho. roteiro influenciou. Não, e a pressão e o marketing pesado do Einstein com a sua Miramax na época, né? O homem fazia acontecer, né? Então, muito desses filmes que foram premiados em decorrência do forte lobby que ele fazia junto aos membros da academia. Me funcionava. A mesma coisa vale para o Shakespeare Apaixonado, que ganhou melhor filme e melhor atriz, né? Naquele ano, o melhor filme, indiscutivelmente, era O Resgate do Soldado Ryan. E o Spielberg levou o melhor diretor, mas não levou o melhor filme. E olha que eu gosto muito de Shakespeare Apaixonado. É um filme que eu acho uma delícia de ver. Me divirto muito, gosto de ver o filme, mas ele não era o melhor filme daquele ano. E nem a Gwyneth Paltrow a melhor atriz daquele ano. Ah, sem dúvida, sem dúvida. O Oscar 99, aliás, que ano do Oscar. Caramba, era tanta coisa boa, assim como o Oscar de 94. Parece que foram dois dos anos assim que eu, claro, depois já conseguindo ter ideia, assistindo, me dedicando um pouquinho, foram anos que eu me senti muito empolgado com relação ao cinema, realmente, pelo grande número de obras, né, que para mim, né, foram reconhecidamente, pelo menos indicadas a um Oscar, né? Ó, uma Coisa das premiações mais justas que eu achei foi a desse ano. Achei, exatamente, achei justíssima Parasita. Eu justo sim. até gravei um vídeo, quem quiser comprovar, está no meu canal. Eu gravei dois vídeos do Oscar. Um que eu postei 2 dias antes da cerimônia, onde eu fazia as previsões, e um que eu gravei logo depois da cerimônia, né? E eu abria dizendo, ó, quando chegava melhor filme, melhor diretor, eu disse, olha, se o mundo fosse perfeito, o John Bon-Woo e Parasita ganharão melhor direção e melhor filme. Eu não acreditava mesmo que ele pudesse ganhar esses dois filmes. Acreditava que ele ganharia filme estrangeiro, que agora se chama filme internacional, isso eu tinha certeza absoluta, eu e todo mundo tinha certeza absoluta que ele ganharia esse Oscar. Achava que havia uma possibilidade de ganhar montagem e talvez ganhar roteiro original. O que já seria uma vitória expressiva para um filme de língua não inglesa ganhar prêmios importantes como roteiro e montagem, né? Mas o filme, no final, surpreendeu a todos e ganhou melhor filme e melhor diretor. E eu abro o meu vídeo seguinte, após a festa, dizendo: realmente, nesse domingo, o mundo foi perfeito. Verdade, verdade. Parasita Era um ganhou. Oscar que... Esse foi um ano de Oscar de cerimônia que uniu as pessoas em prol de uma causa, né? De um filme, todo mundo torcendo.
ali com o pé atrás, pensando, bah, mas o Oscar já cometeu tantas atrocidades, eu acho que a tendência é que isso não aconteça, mas aí aconteceu e todo mundo respirou aliviado. Mas, Eu estava assistindo. mas isso é algo que deverá acontecer outras vezes. A academia mudou muito nesses últimos anos. Pressão de muita gente que via justamente esse engessamento que a academia apresentava. E essa pressão surtiu efeito. A academia, há 5, 6 anos atrás, eles tinham cerca de 5.000 membros, hoje eles têm mais de 8.000. E boa parte dessa turma nova que entrou na academia, né, nesses últimos anos são estrangeiros, são pessoas que trabalham em Hollywood ou fizeram algum filme que foi exibido, passou pelos Estados Unidos, mas são pessoas da Ásia, da América Latina, da Europa, são de vários outros países não americanos. E hoje, a quantidade de membros estrangeiros na academia tem um número bom que permite justamente essa grande diversidade que a gente vem tendo, não só nas indicações, mas principalmente nas premiações. E isso deve passar por uma mudança mais radical nos próximos anos, por conta das novas regras que foram implementadas, que passarão a valer a partir do Oscar de 2022 e obrigatoriamente a partir do Oscar de 2024, especialmente na categoria de melhor filme. Na categoria de melhor filme, se um filme quiser receber a indicação para concorrer nessa categoria, ele precisará preencher pelo menos 2 de 4 critérios que a academia definiu. E são critérios que envolvem diversidade, representatividade, essas questões que têm sido, ao longo dos últimos anos, justamente o motivo dessa pressão forte que a academia vem recebendo. Então, isso. Aí até me perguntaram o dia, mas isso não vai limitar a criatividade dos cineastas? Eles terão que fazer os filmes agora seguindo esses parâmetros? Não. Mas, se ele quiser que o filme dele receba uma indicação para melhor filme no Oscar, ele vai ter que respeitar essas regras. Nada impede que eles continuem fazendo filmes como sempre fizeram. Mas se quiserem que esse filme concorra a melhor filme, eles vão ter que respeitar essas regras, né? Tem até um filme feito aqui em Curitiba, que estreou esse ano e que está disponível até na Netflix, um filme que eu recomendo para quem quiser ver, um filme muito legal, chamado Alice Júnior, do Gil Baroni. Está disponível na Netflix já. E até brinquei com o próprio Gil, que é o diretor, conversei com o Luiz, que é o roteirista do filme, com a Diana, que é uma das distribuidoras do filme, são amigos meus aqui em Curitiba. Disse, olha, o Alice Júnior, se já estivesse valendo as regras da academia, o Alice Júnior não cumpre duas, cumpre todas as 4 regras que a academia elencou. Então, os 4 requisitos que a academia passará a exigir obrigatoriamente a partir de 2024, o Alice Júnior já cumpre os 4, né? Ou seja, não precisa nem se limitar aos 2, ao mínimo de 2 que a academia vai exigir, né? Então, isso é muito legal. É um filme que não sei se conseguirá ser o filme brasileiro indicado a disputar o Oscar de filme internacional o ano que vem, porque ele tem um concorrente muito forte em Pacarrete, um filme que estreia nos cinemas daqui a 2 semanas e já foi aplaudido em alguns festivais, e pelo pouco que eu vi, o filme é belíssimo. Mas não seria de todo injusto ter o Alice Júnior como representante brasileiro na disputa. O nome do filme indicado ainda não saiu, mas estamos na torcida. Eu ficarei feliz se for o Alice Júnior ou o Pacarrete, sem problema nenhum. E o Pacarrete, até o que eu pude perceber, cumpre pelo menos 2 dos requisitos que a academia vai passar a exigir. Ah, maravilha. A gente percebe, Marden, que tu fala realmente com muita paixão
sobre isso, sobre o cinema, e também acho que tu traz sempre uma nostalgia, sempre traz esse fator emocional, pelo menos assim em vídeo, comentando em vídeo, não sei se isso se reflete exatamente na maneira com que tu escreve, mas a tua carreira como escritor, como crítico de cinema, começou com duas laudas, né? Começou com duas laudas e hoje já caminhou para um pouco mais do que isso. Porque Como é que foi esse começo de tu, na escrita, colocar tua paixão pelo cinema? isso foi fazer até referência aqui. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, era o ano de 1983 e ia estrear O Retorno de Jedi. Lá em Teresina, onde eu morava, o Império Contra-Ataca ainda não havia sido exibido. E o Império contra o Retorno de Jedi ia ser lançado. E você não pode assistir ao Retorno de Jedi sem ter visto o Império Contra-Ataca, né? As três histórias dessa trilogia, A Nova Esperança, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, é uma história só, dividida em três partes. Eu tinha feito uma viagem no início daquele ano de 83 aos Estados Unidos. E a primeira coisa que eu fiz, eu desembarquei, fui lá para o hotel onde eu fiquei hospedado, comprei um jornal. Eu cheguei cedo da manhã, 7h30 para 8 da manhã, cheguei no hotel, era quase 10 horas, comprei um jornal. E aí vi que num cinema que ficava a 4 quadras de onde eu estava hospedado, ia começar uma sessão a 1 hora da tarde de O Império Contra-Ataca. Era uma reprise do filme, justamente como aquecimento para o lançamento de O Retorno de Jedi, que naquela época ainda se chamava A Vingança de Jedi. O George Lucas é que depois, por pressão dos fãs, que argumentaram até com razão que um Jedi nunca se vingaria, a vingança é algo que não faz parte da filosofia Jedi, né? E ele reconheceu isso e alterou o título para O Retorno de Jedi. Eu cheguei a ver cartazes no cinema onde eu fui, Revenge of the Jedi. Cheguei a ver o trailer do Revenge of the Jedi, que depois virou Return of the Jedi. E aí eu assisti a sessão, deixei as coisas no hotel, tomei um banho, fui almoçar, fiz um lanche rápido e vi a sessão de 1 hora da tarde de O Império Contra-Ataca. E adorei. É o meu filme favorito das três trilogias até hoje. E aí, tempos depois, já de volta a Teresina, eu já tinha visto O Império Contra-Ataca e ele finalmente ia estrear em Teresina, com certo atraso, por força da estreia de O Retorno de Jedi. E aí eu estava na gráfica do pai de um grande amigo meu, já falecido, o Ramsés, onde sempre eu passava na volta da escola. Ele estudava comigo, a gráfica do pai dele era mais ou menos no meio do caminho entre a escola e a minha casa, a gente sempre parava lá para conversar, jogar conversa fora e tudo. E nesse dia estavam outros dois amigos dele lá. E aí eu comento que o Império Contra-Ataca ia finalmente estrear em Teresina, eu já tinha visto o filme e eu começo a falar, como você disse agora há pouco, apaixonadamente sobre o filme. E aí falando de aspectos técnicos, da estrutura no meio da trilogia, que era o filme do meio, tinha a parte 1, essa era a parte 2, que na verdade era a parte 5, o anterior era o 4, o próximo seria o 6, aquelas loucuras todas de nerd, né? E ele ficou assim admirado com a minha verborragia sobre o filme, e aí ele me lançou um desafio. Ele disse assim: olha, eu agora sou editor de cultura do jornal, o Jornal da Manhã, no caso. Você me escreveria 2 laudas? Tudo que você acabou de falar aqui para gente sobre o filme, você escreveria para mim? Eu preciso de 2 laudas. Eu nem sabia o que era uma lauda naquela época, né? Aí eu perguntei, mas o que é uma lauda? Ah, são 2 folhas cheias, tipo 25 linhas em cada folha. Aí, tá bom, eu acho que escrevo. Isso era uma terça-feira. Aí ele disse, ó, você tem que me entregar isso até domingo. Até domingo não, desculpa, até quinta-feira, até depois de amanhã, porque se eu gostar do texto, eu vou publicar na edição de domingo do jornal.
Aí eu cheguei em casa, fui no escritório do meu pai, peguei a máquina de escrever e comecei a escrever. E escrevi as duas laudas, entreguei para o Kennard na quinta-feira, como prometido. E aí saiu no domingo. Foi o meu primeiro texto sobre cinema, não só escrito, mas publicado, né? E aí logo depois eu escrevi sobre o Retorno de Jedi e não parei mais desde então. Começou assim. Foi bem, então foi bem no ano que tu começou como jornalista. Sim, 83, 1983. Que marco, né? O As meu primeiro, coisas se... o meu primeiro texto profissional, digamos assim, foi sobre o Império Contra-Ataca. Olha só, que começo, né? Como é que é, Marden, nessa questão emocional também, do teu trabalho como crítico, como é que é essa diferença entre escrever sobre o Império Contra-Ataca e também ter que escrever ali sobre um filme que tu não gostou, que não desceu, né, que não deixou aquela sensação legal? Olha, quase sempre, teve pouquíssimas exceções nessa minha carreira como jornalista. Eu sempre fui o meu próprio pauteiro, eu próprio sempre defini sobre o que eu iria escrever. Eu raramente escrevo sobre filmes que eu não gosto. Se eu não gosto, eu não vou, sério, eu não vou perder meu tempo para falar mal de um filme. Claro, há filmes que merecem que a gente fale mal deles, até como um sinal de alerta. Mas, na maioria das vezes, eu gosto de escrever sobre filmes que eu aprecio, filmes que têm alguma coisa a dizer, filmes interessantes, às vezes até filme que eu não considero assim tão bons assim, mas que eu sei que eles têm algo que o destaca de alguma maneira. Um filme que eu costumo usar como exemplo para essa linha de raciocínio é O Nascimento de uma Nação, do D.W. Griffith, que é um filme de temática deplorável. Um filme onde o grande herói é um cavaleiro encapuzado da Ku Klux Klan. Não dá para levantar a bola de um filme que tem como personagem heróico, salvador, um racista que veste aquele capuz da Ku Klux Klan, onde os negros são tratados como algo inferior a animais domésticos, algo assim deplorável. Mas é um filme que, historicamente, é fundamental dentro da história do cinema, porque ele lançou as bases do que a gente conhece hoje como linguagem cinematográfica. É um filme até didático nesse sentido, ao fazer uso de técnicas narrativas que estavam sendo usadas pela primeira vez ou que tinham sido pouco apreciadas em outros filmes, e ele funcionou como uma espécie assim de grande apanhado, um filme assim meio que enciclopédico do que já havia sido testado em termos narrativos até aquele ponto. Mais ou menos como anos depois aconteceu com Cidadão Kane. Cidadão Kane, claro, é genial em todos os aspectos, mas é um filme também de características enciclopédicas, no sentido que o Orson Welles fez um grande apanhado de tudo de bom que já havia sido imaginado em termos de narração cinematográfica, aprimorou algumas delas, inventou outras novas e juntou tudo num único filme. Então, o Nascimento de uma Nação tem um pouco dessa característica. O Aurora do Murnau, que veio 12 para 13 anos depois, também tem isso. O Cidadão Kane tem. Existem filmes ao longo da história que possuem essas características assim enciclopédicas, de fazer um apanhado de estruturas narrativas que foram apresentadas assim meio perdidas em algum trabalho que não foram bem entendidas ou apreciadas naquela época e que ganham uma roupagem, um, uma estrutura melhor colocada nessa nova obra. Então, esses filmes têm essa importância por causa disso. Sem dúvida. Né, o Marden, para quem está ainda com a gente aqui, o Marden é aquela pessoa que dá a impressão que se a gente perguntar, Marden, já viu tal filme? Ele vai dizer já vi. Porque é um acervo.
Só na casa dele, pessoal, são mais de 3.000 Não, filmes, quase né? 5.000 já. Está Já, desatualizado. nossa senhora, estou desatualizado, já tá. Nossa senhora, é muito filme. Eu contabilizei esse fim de semana. Está pertinho de 5.000. Eita, é muito filme. E desses quase 5.000 filmes que tu tens em casa, quantos deles tu já assistiu? Foram quase todos? Ou todos? Olha, a maioria eu já vi. E tem alguns que eu tenho que são filmes que eu uso para pesquisa. São filmes assim que, por alguma razão, eles têm uma importância. E são filmes que, vez ou outras, eu pego alguns trechos, eu vejo alguns pedaços, mas eu confesso, não vi inteiros ainda. Mas eu acredito, sem dúvida alguma, e sem exagero algum, que eu já vi 90% do acervo que eu tenho em casa. Até porque muitos dos filmes que eu tenho em casa eu vi no cinema antes. E são filmes que me interessaram por alguma razão. E quando foi disponibilizado em mídia física, seja antigamente VHS, eu tive muitos VHS, mas é um formato que nunca me agradou inteiramente. Era complicado de guardar, era perecível demais, ocupava espaço demais, era pesado demais. Era um formato que nunca me agradou inteiramente. Quando surgiu o DVD, para mim foi tipo da água para o vinho, quase que o paraíso. E, e aí eu me desfiz na época de todos os VHS que eu tinha. E olha que eu tinha algo em torno de 500 VHS. Mas aí, nesses últimos 20 e poucos anos, o DVD surge na segunda metade da década de 1990. Mas hoje eu tenho. A boa parte desse acervo já está em Blu-ray. Eu ainda tenho muitos DVDs, mas eu tenho um pouquinho mais de Blu-rays e tenho alguns em 4K também. No total, tem perto de 5.000 títulos, sem incluir aí as séries, né? Eu tenho alguns boxes de séries de TV que me agradam muito e alguns shows de rock também que me agradam muito, que não entram nessa conta. Caramba, a gente vendo agora, com o advento da internet, as locadoras, os cineclubes realmente dando adeus, né, e dando, é, com o avançar das mídias digitais e as plataformas de streaming, a Casa do Marden é uma das poucas locadoras, né, que não loca, né, é para si mesmo, disponíveis. Aquela sensação de chegar, olhar os filmes, a gente escolher um, aí vai lá, de repente está locado, só vai poder ser alugado depois, aquela nostalgia que dá da gente chegar e entrar em contato com essa parte física do filme. Eu já tenho saudade disso, mano. Pois é, era uma coisa muito legal. Eu acho que tudo bem. Hoje nós temos os streaming que possibilitam você ter a mão fácil no celular, no tablet, no computador, na TV, uma gama grande de filmes e séries. Mas por melhor que seja o serviço de streaming, o acervo sempre deixa a desejar. Se você quer assistir a um Kurosawa, por exemplo, você não encontra um Kurosawa para ver em qualquer streaming que apareça. Tudo bem, existem alguns streams bem pequenos que, vez ou outra, disponibilizam, mas assim, não é um cineasta que faz parte da grade de filmes de uma Netflix ou de uma Amazon Prime ou de uma Disney Plus que está entrando agora no Brasil. Você não encontra. Bergman, você também não encontra. Hitchcock, você não encontra, com raríssimas exceções. Talvez você encontre Psicose, talvez Os Pássaros. Você conta nos dedos os filmes do Hitchcock que você encontra no streaming. Howard Hawks você não encontra, Billy Wilder você não encontra, Orson Welles você não encontra. Tem uma gama absurda de filmes e diretores que você não encontra no streaming e dificilmente vai encontrar. No exterior existe o Criterion Channel, que pertence à Criterion, que é uma das melhores, se não é melhor, distribuidora de filmes em mídia física. Né? Eles têm um canal de streaming, o Criterion Channel, e assim, eles têm nesse serviço
o acervo que eles costumam lançar em Blu-ray e em DVD. Então você consegue ver filmes do Bergman, do Fellini, do Truffaut, de uma série de diretores importantes do cinema, você encontra no Criterion Channel. Mas o Criterion Channel só funciona em países de língua inglesa. Ou seja, isso dificulta o acesso. Quem sabe um dia ele chega por aqui, né? Mas por enquanto não. E tem o MUBI, que é em inglês. O MUBI tem uma curadoria muito interessante de filmes e, vez ou outra, você tem acesso a trabalhos desses diretores que eu citei, mas o MUBI tem um formato que exige do assinante uma certa disciplina que nem todo mundo consegue ter. Eles têm um catálogo fixo de 30 filmes, sempre. E os filmes ficam disponíveis 30 dias. A cada dia que passa, aquele filme que entrou hoje, amanhã ele estará disponível por mais 29 dias, depois da manhã por 28. E entrou um novo hoje, entra um novo amanhã. Então você tem que criar o que eu chamo de saudável hábito de ver um filme por dia, pelo menos, se você é assinante do MUBI. Se você não tiver essa disciplina, você vai jogar dinheiro fora, porque você não vai conseguir dar conta do acervo. E olha que só são 30 filmes. Ou então, como acontece com esses grandes serviços, às vezes você entra numa Netflix, numa Amazon Prime, é tanto filme que você nem sabe por onde começar e termina não vendo nenhum. Porque Exatamente, já virou um outro gênero de entretenimento que é procurar filme na Netflix, uhum. né? Que tu já é 1 hora e meia às vezes procurando algo, já passou o tempo do filme, pronto, tá feito o entretenimento. Claro, Já percebi isso. tem filmes que são lançados nessas plataformas que vêm ancoradas num grande trabalho de marketing, né? E você termina vendo, porque você anda pela cidade, tem outdoor do filme, tem aqueles painéis nos pontos de ônibus, você liga a internet, sai o cookie com uma mensagem daquele filme, e aí você termina sendo meio que induzido a ver esse filme, e ele aparece bem destacado quando você acessa o serviço e você termina vendo. Mas se você não tem esse chamamento, digamos assim, você acessa para procurar alguma coisa, você termina meio que perdido e termina não vendo nada. Ex- Exatamente, né? É difícil hoje em dia, a gente é tanta opção, às vezes a gente não sabe para onde vai. E no meu caso, Marden, a gente está em 1 hora e 12 já aqui, não quero me estender muito além do tempo, mas eu queria comentar dois aspectos aqui contigo aqui. No meu caso, por exemplo, eu sinto uma grande ansiedade com relação ao tanto de filme que tem para assistir que eu ainda não vi, né? Eu comentava com o Thiago Belotti, eu sou uma pessoa que eu moro numa cidade de interior do Rio Grande do Sul, cercado de mato por todos os lados, como eu costumo dizer, né, de 14 mil habitantes. Aqui não tem cinema e tudo mais, né? As coisas chegam aqui um pouco depois. E eu, com o passar do tempo de não ter assim tanta opção perto de mim, teve muito filme clássico já, filme bom, aclamado pela crítica, que eu não vi. Vou dar uns exemplos aqui. O Poderoso Chefão, né? Não vi nenhum dos 3 Poderosos Sério? Chefões. Sério, não vi nenhum. É, aqui nós temos uma gíria aqui no Rio Grande do Sul que agora vai te cair os butiás do bolso, porque eu Oh, também mas, não ó, vi. Poderoso Chefão está disponível, os 3 filmes, se não me engano, na Amazon Prime ou na Netflix. Numa dessas duas você encontra a trilogia do Chefão. E é obrigatório, cara. Você tem que ver logo esses filmes. Pois é, foi Questão de passando o honra. tempo, Se o aí de Pablo, se o tanto eu Pablo ouvir falar, Vilaça, se o Pablo Vilaça te escutar dizendo que ainda não viu nenhum dos 3 Poderosos Chefões, você vai ver, viu? mas eu vi uma live dele falando que acha fantástico. Imagina, ele falou numa live, imagina eu ter oportunidade De de ver pela ver pela primeira primeira vez. vez. Claro. Uh, Eu e eu gravei, ainda não eu vi. gravei uma conversa com ele aqui em casa, já tem uns 3 anos, mais ou menos, sobre o Poderoso Chefão. Está lá disponível no meu Eu canal. assisti. Então, é o filme favorito do Pablo. É um dos meus favoritos também. É um filmaço. Eu gosto muito dos 3. Eu não consigo separar os 3. Muita gente fala, o terceiro é fraco. Eu não acho. Eu acho que o terceiro fecha muito bem a trilogia. Eu adoro os 3 filmes juntos.
E normalmente quando eu vejo um, eu engato os outros dois. Não consigo ver apenas um, tenho que ver mais ou menos quase como De Volta para o Futuro. Termino vendo os três, né? Porque é uma história só. Não tem como separar, como dizer, ah, esse é melhor, esse é pior. Não tem De isso. Volta São para o todos Futuro eu vi. Esse eu vi e adoro. Acho maravilhoso. Mas tem muitos outros que eu acho que eu fui. Foi tanta gente falando que é maravilhoso, que é espetacular, e aquilo começou a vir eu pensando, eu acho que eu vou esperar o momento certo para ver, e aí o momento certo ainda não chegou, eu ainda estou ali aguardando esse sinal divino para ver tudo que eu ainda não vi, né, que é muita Mas tem coisa que boa que eu começar. já sei. Então, ó, fica como lição de casa, viu, Roger? Veja logo o Poderoso Chefão. Ponto. Se tem algum Preciso outro ver. filme na lista, bota para trás. Você tem que ver logo o Poderoso Chefão. É o primeiro da lista. Bom, Bote logo tá. primeiro. E Vou. logo depois veja o 2 e o 3. Veja a trilogia. Não precisa ver no mesmo dia os três juntos, que vai dar 10 horas de filme, que seria fantástico, né? Veja um, 2, 3 dias depois veja o 2, depois veja o 3. Mas comece logo pelo Chefão. Tá anotado. Vai ser o primeiro da minha lista E dos ele tá obrigatórios. disponível num desses streaming, ou na Netflix ou na Amazon Prime. Num dos dois ele está disponível. Eu vi recentemente que está lá no catálogo. Não, tá anotadinho. Você tem Tá, que tá no tomar, primeiro. você tem que pedir a benção ao padrinho. Não dá para Preciso pedir a benção. ao padrinho, não dá para deixar o padrinho na mão. Aí, às vezes, ao invés de assistir um filme desse que eu preciso ver, eu acabo caindo naquele nicho de filmes que fazem bem para a alma, que eu já vi, aí eu acabo revendo, e eu queria entrar nisso contigo antes da gente finalizar, porque Uhum. eu já fiquei sabendo que o teu principal guilty pleasure é o Showgirls, né? É o É um principal dos, é um ali, dos. Eu gosto é dos um dois. dos. É um dos. Eu acho que é um filme injustiçado. Na realidade, o Paul Verhoeven... Não, é verdade. O Paul Verhoeven fez um filme assumidamente exagerado, canastra, propositalmente. É um filme muito bem humorado e eu acho que as pessoas não pegaram isso, mas é um filme que eu vi quando estreou no cinema e achei o filme bem interessante quando ele estreou no cinema. Eu tenho ele em casa, vez ou outra eu revejo e é um filme que eu me divirto bastante. Ele é tão assim exagerado, tem algumas coincidências que acontecem no filme, propositais, justamente para reforçar esse caráter meio canastra que o filme assumidamente tem. Os atores todos em cena estão meio exagerados, é tudo assim a flor da pele, mas essa foi a opção narrativa do Verhoeven. O Verhoeven é um diretor muito bom, ele não dá morro em ponto de faca. E eu fiquei assim, pô, o que acharam esse filme tão ruim? Eu nunca entendi direito. Eu reconheço o que levou muita gente a pensar isso, mas acho que as pessoas não entenderam o espírito da coisa. É uma brincadeira que pouca gente pegou, né? O filme, na realidade, é uma grande tiração de sarro. E muita gente não percebeu isso. Levou o filme a Ah, sério. está. A gente levou o filme a Ah, sério. agora importante a explicação. Me fala assim outros dois. Vamos colocar um trio assim, uma trilogia de guilty pleasures de Marden Machado. Olha, para continuar na seara do próprio Verhoeven, tem um outro filme dele que eu acho uma delícia e muita gente massacra o filme, que é o... Vou dar os três exemplos do Verhoeven, porque ele é muito bom nisso. Tropas Estelares é outro filmaço do Verhoeven e que muita gente não entendeu. Na realidade, ele faz uma crítica violenta a regimes totalitários. E um outro dele é O Homem Sem Sombra, que também é um grande filme e que passou meio assim que batido, muita gente não entendeu. É porque o Verhoeven, por ser europeu, e não só sendo europeu, sendo holandês, ele tem, e aí basta ver a carreira que ele os filmes que ele dirigiu ainda na época que ele morava na Holanda, ele voltou para a Holanda agora, mas ele viveu durante 20 anos nos Estados Unidos, trabalhando em Hollywood. Mas a cabeça dele é de um holandês que cresceu numa época
que experimentou algumas liberdades, algumas experiências que muitas pessoas não experimentaram. E ele tem um tipo de humor também bem peculiar, e ele leva isso para os filmes dele. E às vezes esse tipo de humor não é bem percebido, né? Principalmente o público americano é familiarizado com um determinado tipo de humor que é bem diferente do humor que o Verhoeven coloca nos seus filmes. Mas aí, três guilty pleasures deliciosos, dirigidos pelo Paul Verhoeven: Tropas Estelares, O Homem Sem Sombra e Showgirls, que para mim são três filmes injustiçados. Tá certo, tá dado o recado aí do Marden, né? Já anotaram os 3 filmes aí para vocês assistirem, porque eu tenho um grande caso de amor com os Guilty Pleasures, Marden. São aqueles filmes que, né, atendem a um lugar de conforto da nossa mente. A gente se sente, né, bem assistindo esses filmes. Eu tenho alguns casos, alguns nem são tão Guilty Pleasures assim, mas, por exemplo, na minha adolescência, um dos filmes que eu mais assisti, porque quando eu assisti eu adorei, indiquei para todo mundo, foi Efeito Borboleta. Eu gostei pra caramba do filme, né, achava maravilhoso. Com o tempo passando, a gente vai se dando conta dos furos, né, dos erros ali, das péssimas opções do diretor. Ao mesmo tempo, a gente vai relevando porque aquele filme já está num lugar ali, né, que a Uhum. gente É respeita, né? o valor sentimental que o filme adquiriu. Exatamente, a gente acaba ali perdoando, assim como quando a gente tem uma banda favorita, a gente acaba aplaudindo até aquela música que a gente mesmo não está gostando tanto, mas é daquela banda, eu vou aplaudir, a gente acaba tendo. Você perdoa o Efeito Borboleta, apesar do Ashton Kutcher. A gente perdoa, porque eu acho que o roteiro dele é muito legal, dá aquela sensação, né? Primeiro que viagem no tempo é um assunto que realmente me interessa Sim, muito. E é aí uma temática né? que eu curto bastante. Filmes com viagem no tempo. Aí depois eu vim assistir o Donnie Darko, e aí eu achei mais complexo, achei Sim, mais, sim. né? E é muito superior, né? É superior sim, é um outro, né? É um filme mais rico, né? Até em temática e mais sólido até em questão argumentativa de como tudo acontece e tudo mais, né? O Efeito Borboleta ele peca também porque ele entrega tudo muito de bandeja ali. É uma quase brincadeira com algo que é, né, absolutamente fantástico ali, né? Então eu acho que ainda vale a pena por isso, por essa camada de amor que eu criei para encobrir todo e qualquer ali, né, furo que às vezes eu não quero ver, né? Uhum. E eu tenho vários desses aí, posso citar uma meia dúzia aí filmes que a gente se apega e E a não continuação consegue. conseguiu ser muito pior. Efeito Nossa, Borboleta 2. nossa, credo, 2, 3, bom, ali já foi, né, loucura total. Pô, já trocou também diretor, já foi uma coisa, né, terrível. É uma pena, né? Uhum. Mas enfim, né? Outro que eu amo de paixão, lá dos anos 90, daí é Um Príncipe em Nova York, Ah, do Ed Murphy, do, que vai ganhar do uma Ed Murphy. continuação ano que vem. Vai ter uma continuação. Estou ansioso pela continuação. Esse é um filme Eu acho. esse é um filme que eu tenho em casa e que eu adoro ver e rever. Eu me divirto muito com as estripolias do Akim, do Príncipe Akim, Quando do pensar em lixo, pensem aqui. esse Akim, exatamente. O McDowell's, né? O patrão O dele. McDonald's, exatamente. Esse tipo de humor, eu sinto falta disso hoje, porque eu vejo muito filme de comédia que eu não consigo dar risada, e aí eu fico sempre muito triste com isso. Assim como os filmes de terror, que o filme de terror, eu vou para um filme de terror querendo sentir medo. E para mim, susto não é medo. Então É, eu sempre acho que ficam coisas bem devendo, distintas. né? Dar um susto é relativamente fácil, né? Agora, criar Exatamente. aquela tensão, te deixar apavorado, não é todo mundo que consegue fazer isso.
E aí o Hitchcock costumava ilustrar muito bem essa diferença entre o susto, né, e o suspense, né? Ele usava o exemplo da famosa bomba dentro da maleta. Se alguém coloca uma bomba dentro de uma maleta embaixo de uma mesa onde está tendo uma reunião com várias pessoas, você não vê essa bomba sendo colocada ali embaixo. A reunião começa, de repente a bomba explode e mata todo mundo. Você toma um susto. Agora, o suspense é você ver alguém colocando aquela bomba debaixo da mesa, as pessoas chegarem para a reunião, só você que está assistindo ao filme sabe que tem uma bomba ali debaixo, quem está naquela reunião não faz a mínima ideia, e aí fica aquela tensão, né? Será que a bomba vai explodir? Você tenta avisar as pessoas no filme, saiam dessa sala, tem uma bomba aí embaixo. Isso é suspense. Perfeito, de fazer a gente realmente roer as unhas de preocupação. Porque, Um filme recente que me deixou assim foi o Mãe, sabe o Mãe? sim, o mãe do... Me deixou com o coração assim, e eu não sabia exatamente por quê, mas já fazia tempo que Principalmente eu não na cena ficava da assim tão pia, né? aflito. Desça dessa pia. Realmente, é um filme que me causou essa aflição e já fazia um tempo que eu não sentia algo físico, assim, assistindo a um filme de quase ficar suando frio. Então esse filme eu aplaudo já por isso. Uhum. Me deixou realmente aflito esse filme, né? O Mãe, que também dividiu opiniões, tinha gente Sim, odiando, tinha gente amando, é. Mas é bom que eu quando gostei isso bastante do acontece. filme. Você tem assunto para É bom, conversar. verdade. Realmente. E o filme ganha com isso, né? Dá uma Sim, projeção claro. magnífica para o filme. Marden, olha, já são, nossa, quase 1h30, infelizmente, passou voando esse nosso tempo, né? Sempre falando de cinema e de Você arte. quer puxar as Nossa, perguntas que foram deixando durante a conversa? queria, queria puxar alguma coisa aqui, porque eu vi que o pessoal estava comentando aqui. Aliás, muito obrigado, pessoal, pelos comentários. Desculpa não ter contemplado antes aqui. Cara, conversar com o Marden é maravilhoso, cara. Para quem ama a arte, é um deleite essa oportunidade. Agradeço imensamente o Marden de novo por essa oportunidade que é maravilhosa. O pessoal está falando aqui, ó, do Alto da Compadecida, que é um excelente filme, né, Marden? Sim, eu gosto muito. É um dos meus filmes brasileiros favoritos. A versão de 1999, que quando foi Isso. lançado como minissérie, e 2000, quando chegou aos cinemas, dirigida pelo Bel Arraes. Gosto muito de O Auto da Compadecida. É um filme que eu não canso de ver e rio Eu também. sempre bastante. Outro filme brasileiro que eu gosto muito é Memórias do Cárcere, do Nelson Pereira dos Santos, e filmes do início da carreira dele, bem importantes dentro da história do cinema brasileiro, como Rio 40 Graus, Vidas Secas, são filmes importantes. Os filmes do Glauber que ele fez nesse período, meados da década de 1960, como Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, são filmes também muito importantes. Do cinema brasileiro mais recente, gosto muito de Cidade de Deus, de O Homem que Copiava, que é do Jorge Furtado. Tem muita coisa boa no Brasil. Os filmes do Kleber Mendonça Filho, Som ao Redor, Aquários, Bacurau. Os filmes do Cairim Ainus também são diretores que eu acompanho com muita atenção. Vida Invisível, Madame Satã, Viajo porque Preciso, Volto porque Te Amo. São filmes muito interessantes. O Céu de Sueli é um dos meus favoritos do Carim. Tem os filmes do Marcelo Gomes, Cinema Aspirinas e Urubus. Tem o documentário que ele fez ano passado e que está disponível, não sei se na Netflix ou na Amazon Prime, que eu termino misturando esses serviços às vezes, que é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que é fabuloso. Tem também Cidade Baixa, do Sérgio Machado, grandes diretores, grandes filmes. Eu sou apaixonado pelo cinema brasileiro e estou numa grande expectativa agora com o Pacarrete, que eu ainda não vi, mas já gostei. Não vi, mas já gostou. Perfeito. Tem muitos que eu não vi, mas também já sei que vou gostar também, são quase unânimes.
E o cinema brasileiro realmente tem que ser aplaudido. É que muitas vezes os filmes mais populares é que tem uma maior proporção de Sim. propaganda e muita coisa se perde ali, né? E o Brasil tem uma característica muito interessante em relação à produção de filmes. Você vai para os Estados Unidos, tudo bem, é um dos maiores polos produtores de audiovisual no mundo, os Estados Unidos, indiscutivelmente. Mas os Estados Unidos possuem apenas dois grandes polos produtores de filmes, Los Angeles e Nova York. Você vai para a Europa, basicamente os centros produtores são as capitais dos países. Na França, Paris, na Inglaterra, Londres, na Itália, Roma. Ou seja, a produção se concentra em um único polo produtor. No Brasil, você tem filmes sendo feitos no país inteiro, com uma linguagem própria, com temáticas próprias, uma diversidade de temas muito grande que você não tem em lugar nenhum do mundo. Você vai no Nordeste, qualquer estado do Nordeste está fazendo filme. Você vai na Bahia, Pernambuco, Fortaleza, Piauí, você vai na Amazônia, tem Belém, tem Manaus fazendo filme, Brasília, a região do Pantanal, o eixo Rio e São Paulo, que é o maior produtor, Minas Gerais, aqui no sul, Paraná, tem um grande centro produtor de filmes, Rio Grande do Sul. Você passeia pelo Brasil todo, em todas as regiões existe gente fazendo cinema, e fazendo cinema do seu jeito, com temas locais, com histórias locais, com narrativas locais. Essa diversidade de temas você não tem em lugar nenhum do mundo. No Brasil você tem. A pena que boa parte desses filmes chegam aos festivais e muitos não encontram espaço nas telas de cinema. Alguns vão direto depois para streaming ou para mídia física, mas nunca tem uma chance de chegar a um público maior, né? Temos o Canal Brasil, que escoa boa parte dessa produção, mas infelizmente são filmes, boa parte deles, que não chegam ao grande público. Mas isso não os torna menores nem menos importantes. São filmes que merecem ser descobertos sempre. Sem dúvida alguma. Viva o Brasil nesse sentido. É muita coisa boa, sim. Olha, o pessoal comentou muito, nossa, foi muito comentário, a gente está estourando o nosso tempo, pessoal. Vi que o pessoal comentou ali de o Labirinto, filme do David Bowie, o Bakhtin Artista falou ali, Sim. que é lá dos anos 80, né? Dá uma Exato. nostalgia ver filmes dessa Sim. época, né? É um filme muito legal. O Reinaldo legal. falou também. Um filme que eu gosto boas muito. atuações. Sim, um dos primeiros trabalhos da Jennifer Connelly. Comecinho de carreira. Verdade, tem razão. O pessoal falou de tudo aqui. Cara, obrigado, pessoal, por tantos comentários. Desculpa não poder abarcar todos eles, a gente está com o horário estourando. Para finalizar, Mário, eu queria fazer uma pergunta só aqui para finalizar. Se cinema é a tua religião, Marvin, quem é o líder principal aí? Quem é o Papa? Quem seria essa liderança da tua religião? Olha, tem muitos diretores que eu adoro, mas se eu tiver que escolher assim, umzinho só, Alfred Hitchcock. Hitchcock. Santo Hitchcock. Hitchcock. Mas olha, adoro. Vivo, talvez quem? O Scorsese aí? Dos vivos, Scorsese. Mas a lista é longa. Ele não erra, né? Se eu for listar aqui, Hitchcock, Howard Hawks, Billy Wilder, Fellini, Bergman, Kurosawa, François Truffaut. A lista é muito comprida. Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti. É muita gente. Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos. É gente demais. Francis Ford Coppola, Steven Spielberg. Ah, sim. Ken Loach. É muita gente boa. A gente fica mal de esquecer alguém, né? Mas é muita gente boa. Aliás, Stanley dia Kubrick. O Kubrick, né? É gente demais. O Kubrick. Eu vou te convidar um dia para a gente fazer uma live específica sobre um nicho, para a gente aprofundar
seja um diretor, ou um estilo de filme, Mas eu já ou que chama mais a... eu só vou participar Diga. dela se você assistir a trilogia do Poderoso Chefão. Tá certo, tá. O requisito básico, aliás, eu vou seguir a dica da Marice, do Bakhtin, que mandou ali, ó. Pra eu assistir Poderoso Almodóvar. Divângela tá lembrando de alguma. Pedro Almodóvar, David Lynch. É muita gente. Muita gente boa. Muita gente boa. Eu vou assistir a trilogia e depois eu vou fazer uma live aqui contando como eu me senti tendo essa experiência pela primeira vez, né? E depois, só depois de eu fazer esse tema, é que eu vou te convidar para uma outra live, para a gente aprofundar um tema específico, para a gente levar a fundo, porque dá muito assunto. Tem um cara que dá para a gente perguntar sobre qualquer filme, qualquer gênero, e isso é maravilhoso para quem gosta de arte, para quem gosta de cinema. Eu super aplaudo as tuas iniciativas todas, né? Porque conheço o teu canal já há vários anos. Então, olha, muito obrigado, Marden, por essa dedicação, por essa paixão, né? Por ensinar tanta coisa pra gente. E faça o dever de casa, veja a trilogia do Chefão. Vou tá cobrar bom. isso na próxima conversa. Tá certo. Não, depois desse sermão, agora eu me sinto pronto, finalmente. Agora eu vou poder encarar. E olha, na boa, se você tem Netflix ou Amazon Prime, num desses dois a trilogia está disponível completa. Só que eu não lembro agora de cabeça em qual das duas está, mas numa dessas duas você encontra os 3 filmes. Então, veja. Tá não certo, tem desculpa. Tá certo. Eu sei que aí não tem não, cinema, agora não tem. Não sei se você tem esses filmes em casa em mídia física, mas num desses dois serviços de streaming você encontra. E se não encontrar, existem outras maneiras de ter acesso a esses filmes. Não são filmes difíceis de você achar no ciberespaço. Verdade, verdade. Pessoal, obrigado a todo mundo que comentou. Desculpa não poder falar dos comentários. A gente está realmente com o tempo já estourado. E obrigado a todo mundo que veio até aqui. Esse foi o primeiro episódio da terceira. É na Netflix que eles estão disponíveis, viu? Na Netflix. Então perfeito. Obrigado, Reinaldo. Obrigado pela dica aí, Reinaldo. Já sei para onde ir, então. Já sei para onde é que eu vou correr agora. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. Esse foi o primeiro episódio da terceira temporada do Diálogos do Isolamento, recebendo essa fera, essa enciclopédia cinematográfica que é maravilhoso de conversar, que é o Marden Machado. Obrigado a todo mundo. E, de novo, obrigado, Marden, pela gentileza de estar aqui. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. E, parafraseando Pablo Vilaça, bons filmes. Perfeito. Valeu, Marden. Obrigadão. Tchau. Valeu todo mundo. Vida longa e próspera. Perfeito. Até já. Tchau, tchau.